Imagine só que um filho rico inadequado invada sua casa, sua fortaleza, que alega que está levando sua esposa com ele por algumas noites. Como você reagiria? Além disso, ele começa a ameaçar abertamente. Pensei em atacá-lo e dar um soco em seu rosto arrogante, mas decidi agir de forma diferente. Eu não estava no melhor humor quando concluí o carregamento de minhas ferramentas na minha caminhonete naquela tarde de quinta-feira. O cliente com quem eu estava trabalhando nas últimas 2 semanas parecia indeciso sobre o projeto da escada. Ele continuamente pedia mudanças no plano inicial, e a última modificação, solicitada naquela manhã, era tão extensa que tive que desmontar uma parte significativa do trabalho que eu já tinha concluído. Além disso, tive que consultar o arquiteto e o engenheiro porque acomodar o último capricho do cliente exigiu um redesenho dos planos estruturais. Como resultado, o dia seguinte seria inesperadamente um dia de folga. Eu sou Kenneth Morrison, o artista principal e dono de uma pequena marcenaria especializada em projetar e construir escadas de alto padrão. Minha clientela inclui ricos donos de mansões, hotéis, restaurantes e escritórios dispostos a pagar bem mais de $50.000 por uma escada artística exclusiva. Aos 34, eu estava casado com Daphne Tupper, 29, há 4 anos. Daphne era uma advogada bem-sucedida na Kramer, Boylan & Hendricks, um escritório de advocacia especializado em direito comercial e de propriedade intelectual. Ainda não tínhamos começado uma família, principalmente porque Daphne queria estabelecer sua carreira primeiro. Voltando para casa às 16h30, fiquei surpreso ao ver o carro da minha esposa na garagem. Normalmente, ela trabalhava até tarde nas quintas-feiras para terminar cedo nas sextas. Entrando pela porta dos fundos, minha rota habitual depois de um dia em um canteiro de obras, descobri um pequeno problema de pressão de água. Imaginar se Daphne estava no chuveiro de cima era incomum, pois ela normalmente tomava banho de manhã ou antes de dormir. Depois de uma rápida troca de roupa para ficar em casa, subi as escadas para investigar por que minha esposa estava em casa tão cedo em uma tarde de quinta-feira. Como eu suspeitava, Daphne tinha acabado de tomar banho recentemente e agora estava vestindo umas meias arrastão pretas atraentes. Um vestido preto novinho em folha estava na cama, esperando pacientemente sua vez de ser usado. Ei, querida, por que você está aqui tão cedo? Estou esquecendo de algo? Temos planos para hoje à noite que me escapam da mente? Eu perguntei. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, um toque de nervosismo evidente, embora ela tenha feito um esforço para escondê-lo. Soltando um suspiro, ela respondeu, não, Kenneth. Você não esqueceu nada. Eu vou sair hoje à noite e você não. Vou ficar fora até domingo à tarde, passando o fim de semana com Derek Kramer. O quê? Do que diabos você está falando? É uma viagem de negócios ou algo assim? Eu questionei. Não, Kenneth. Não é uma viagem de negócios. Derek reservou uma suíte de hotel para ele e para mim. Estarei de volta com você na semana que vem, mas este fim de semana é para ele, ela disse, seu tom desafiador, embora suas palavras parecessem ensaiadas. Não, você não pode. Eu não quero que minha esposa passe um fim de semana com um outro homem. Que absurdo é esse? Eu protestei. Bem, é melhor você aceitar, Kenneth, porque é isso que Derek quer, e eu aconselho você a não contrariá-lo, ela riu. Entendo. Você está voluntariamente fazendo parte desse plano? Você quer que eu apenas aceite, engula meus sentimentos, e deixe você ir, e então você será minha esposa fiel novamente depois deste fim de semana? Eu retruquei, sarcasmo escorrendo das minhas palavras. Eu nunca disse que é só para este fim de semana. Derek mencionou que quer que isso aconteça de vez em quando, então sim, lide com isso e fique quieto. Confie em mim, sua vida será muito mais simples se você concordar com isso, ela declarou. Vamos ver sobre isso. Não vou tolerar isso, Daphne. É melhor você pensar no que está fazendo, porque não vou deixar aquele cara arrogante controlar minha vida. Se você acredita que eu sou um peão, você pode manipular sem nenhuma objeção minha. Você vai ter um rude despertar, eu avisei. Àquela altura, ela já tinha terminado de se preparar para a noite. Desci as escadas,
Peguei uma cerveja na geladeira e notei uma Mercedes estacionada na frente da casa. O próprio Sr. Sugni surgiu, caminhou até a porta da frente e tocou a campainha. Kenneth, esse é Derek. Você vai atender a porta? Ela gritou lá de cima. Eu rapidamente digitei um código no painel de alarme da porta dos fundos, configurei meu celular para gravação de vídeo e o coloquei no bolso da minha camiseta para capturar tudo. Então esperei na sala de estar. Eu conhecia Derek Kramer desde o dia em que Daphne começou a trabalhar para a CBH, 3 anos atrás. Nosso primeiro encontro foi na festa de Natal do escritório. Derek, um homem na casa dos 40, exalava uma atitude dominadora. Ele parecia camarada com seus colegas parceiros, e flertador e suave com funcionárias e esposas de funcionários. No entanto, na presença de seus funcionários e maridos de suas funcionárias, seu comportamento era de arrogância e desprezo. Eu imediatamente não gostei do cara. Daphne desceu as escadas furiosa, visivelmente irritada, e abriu a porta. Observei a cena da sala de estar, tomando minha cerveja. Desculpe pela demora, Derek. Não sei onde estão as maneiras do meu marido, ela disse, adotando um comportamento subserviente. Ela baixou a voz para dizer algo mais a Derek, mas eu não conseguia ouvir de onde estava. Ei, garoto empoeirado, ouvi dizer que você tem um problema com Daphne passando o fim de semana comigo, ele trovejou, parecendo um diretor de escola falando com uma criança, enquanto entrava na sala de estar para me confrontar. Eu não conseguia acreditar na audácia desse cara, achando que ele era o chefe da minha própria casa. Ei, seu babaca, saia da minha casa ou eu chamo a polícia, declarei, cerrando os punhos. Ele caiu na gargalhada, e Daphne sorriu ao lado dele. E o que você acha que os policiais vão fazer? Deixa eu te dizer, nada. Eles não vão fazer nada. Você sabe por quê? Por quê? Ei, você está me filmando, seu bastardo? Ele tinha acabado de notar meu celular. Ele o agarrou e tentou parar a gravação, mas estava bloqueado por senha. Ele o jogou no chão de cerâmica. Naturalmente, a cerâmica saiu vitoriosa do choque. Escute-me, seu indivíduo inteligente. Sua esposa passará este fim de semana comigo, quer você goste ou não. Ela estará comigo sempre que eu desejar, e sua opinião sobre este assunto não tem peso algum. Fui claro? Se você tentar interferir, enfrentará consequências. Sua vida se tornará um inferno comparado ao que o aguarda. Então, você permanecerá em silêncio neste fim de semana e se absterá de causar qualquer problema. Se eu descobrir que você está chateando Daphne, ameaçando divórcio ou se envolvendo em qualquer ação tola como tentar contatar minha esposa, todos saberão sobre suas atividades questionáveis de lavagem de dinheiro ou os materiais ilegais com crianças supostamente em seu computador. Optei por fingir ignorância. É altamente improvável que tais informações se tornem de conhecimento público. Nunca estive envolvido em lavagem de dinheiro ou tive qualquer conexão com materiais ilegais com crianças, respondi mecanicamente. Isso pode ser facilmente arranjado. Carregar material para seu computador é uma tarefa simples. Eu possuo conteúdo que pode arruinar sua reputação rapidamente. Eu escolhi jogar ainda mais sem noção. Materiais ilegais com crianças são ilegais. Se você fizer upload de alguns para o meu computador, isso não significa que você já está de posse de material ilegal? Eu perguntei inocentemente. Essa é a distinção entre você e eu. Algumas coisas que são ilegais para você são perfeitamente aceitáveis para indivíduos poderosos como eu, que têm as conexões certas. Eu recomendo fortemente que você continue com suas palhaçadas de classe trabalhadora e não incomode pessoas de posição mais alta, você entendeu? Eu mal conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Esse diálogo seria excessivo até mesmo em um filme de comédia, mas o indivíduo na minha sala de estar estava falando seriamente. Ah, e mais uma coisa. Por favor, evite buscar vingança contra mim ou Daphne. Isso inclui tentar se vingar dela se envolvendo com outra pessoa intimamente. Quero evitar qualquer potencial transmissão de infecções de você para Daphne e depois para mim, ok? Não vou pedir para Daphne negar sexo a você, pelo menos não por enquanto. Não vê que não estou sendo irracional? Em essência,
Se você cruzar algum limite, estarei ciente disso, ok? Agora, vamos, querida. Eles voltaram para a porta da frente. Daphne pegou sua mala de viagem e foi embora sem se despedir ou reconhecer minha presença. Querida. Ele se referiu a minha esposa como querida. A situação toda era tão surreal que eu não conseguia reunir raiva pura. Minhas emoções eram uma mistura de raiva e espanto. Naquele exato momento, agradeci silenciosamente ao ladrão que havia invadido minha casa um ano antes de eu conhecer Daphne. Fiquei tão perturbado que instalei um sistema abrangente de vigilância e alarme, completo com câmeras ativadas por movimento e microfones ativados por voz que podiam gravar tudo na casa e armazenar na nuvem. Nunca revelei a Daphne que o sistema poderia ser definido para o modo de gravação enquanto estivéssemos em casa, garantindo que ela permanecesse inconsciente quando eu o ativasse pouco antes de ela abrir a porta da frente para aquele indivíduo deplorável. Simultaneamente, iniciei a gravação no meu celular, servindo mais como uma isca. Minha expectativa era que Kramer notasse e descobrisse uma maneira de desligar. Isso faria-se sentir menos cauteloso e ele poderia falar mais livremente, pensando que não estava mais sendo filmado. Eu esperava que isso pudesse ser uma fonte valiosa de informação para um possível divórcio. O canalha me deu muito mais do que eu esperava. O celular agora espalhado no chão era, na verdade, meu celular comercial. Depois de lidar com uma clientela mais rica, rapidamente percebi que dar a eles meu celular principal significava estar de plantão quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um celular comercial dedicado me permitiu desligá-lo no fim do dia, e eu podia atender as mensagens na manhã seguinte. Então, pelo menos eu não fiquei sem um meio de comunicação. Peguei meu telefone pessoal e liguei para meu advogado comercial e melhor amigo, Harry. 10 anos atrás, Harry Davenport se tornou o marido da minha irmã mais velha, Jennifer. Eles desfrutaram de um casamento feliz até que a tragédia aconteceu. 4 anos depois da união, Jennifer se afogou tragicamente durante uma viagem a Guadalupe com suas 3 amigas. Apesar da perda dolorosa, Harry continuou sendo parte integrante da nossa família, ganhando nosso amor e respeito. 3 anos após a morte de Jennifer, Harry encontrou o amor novamente em Christine. Eles se casaram depois de um ano de namoro, e meus pais, Daphne e eu, fomos convidados de honra no casamento deles. Até hoje, Harry e Christine são como irmãos para mim. Recentemente, me vi em uma situação terrível e procurei urgentemente a ajuda de Harry. Depois de explicar as ameaças feitas por alguém chamado Kramer e detalhar os eventos que ocorreram durante a escapada particular de fim de semana da minha esposa, Harry imediatamente ofereceu seu apoio. Ele me aconselhou a ficar em casa, evitar contato com qualquer pessoa e desligar todos os dispositivos de comunicação. Garantindo-me que ele e Christine estariam lá em 1 hora com o jantar, a orientação de Harry forneceu uma sensação de segurança muito necessária. Refletindo sobre a última hora, percebi que Daphne, minha esposa, tinha sido atraída pelo poder e carisma de Kramer. Nunca imaginei que ela descartaria nosso amor por ele. Foi um duro despertar para o fato de que nosso vínculo não era tão forte quanto eu acreditava. Minha jornada com Daphne começou 5 anos antes, em uma festa de aniversário de um amigo de um amigo. Embora não conhecesse a maioria dos participantes, comecei uma conversa com Daphne, a irmã do amigo do exército do aniversariante, que estava estacionado no Afeganistão. Nossa conexão floresceu, levando a uma semana de namoro e eventual casamento no ano seguinte. Durante esse período, continuei empregado pelo Sr. Duncan, o fundador da pequena empresa onde eu trabalhava. Craig Duncan era altamente qualificado em marcenaria e bem conhecido em nossa área local. Apesar de sua expertise nessa área, suas habilidades em contabilidade e gestão eram deficientes. Enquanto ainda estava na faculdade, ele me contratou como contador de meio período para cuidar de sua contabilidade. Poucos meses depois de assumir meu cargo, o Sr. Duncan garantiu 3 contratos consideráveis que exigiam mais tempo do que ele podia dispensar. Embora esses projetos fossem desafiadores, seus clientes insistiram que ele os assumisse. Consequentemente, ele pediu minha assistência em campo. Inicialmente, minhas tarefas envolviam fazer recados, adquirir suprimentos e fornecer suporte com o manuseio de peças grandes.
Meu rápido aprendizado e aptidão para o trabalho se tornaram evidentes, e após superar a curva de aprendizado inicial, pude lidar de forma independente com tarefas mais simples ou ser um recurso valioso em projetos mais complexos. Enquanto obtive meu diploma em contabilidade, minha paixão pelo trabalho prático me levou a buscar um estágio. Depois de alguns anos, obtive a certificação e me tornei associado do Sr. Duncan. Após sua aposentadoria, meus pais me apoiaram financeiramente, permitindo que eu comprasse sua parte em um período de 2 anos. Embora os advogados da CBH me vissem como um trabalhador de loja sem educação, eu não fiquei abalado. Minha empresa prosperou, focando em menos projetos, porém mais lucrativos. Nos meses anteriores, eu havia contratado 2 assistentes, e minha renda líquida e valor superaram os de muitos advogados associados à minha esposa. Apesar desse sucesso, até mesmo minha esposa desconhecia esses detalhes. Minha contemplação foi interrompida por Christine e Harry, que chegaram com comida chinesa para a viagem e cerveja. Você está bem, Kenneth? Christine perguntou, oferecendo um abraço caloroso. Não acredito que Daphne fez isso com você. Isso é tão diferente dela. Harry, me dando um abraço de apoio, me tranquilizou. Não se preocupe, amigo. Nós resolveremos as coisas. Vamos jantar, e então eu dou uma olhada na sua gravação. Eu compartilhei os detalhes da recepção nada acolhedora de Daphne quando cheguei em casa mais cedo naquela tarde. Após o jantar, peguei meu laptop e recuperei os arquivos contendo gravações da câmera e do microfone. Felizmente, as conversas foram excepcionalmente claras. Não acredito no que acabei de ouvir, Harry exclamou. Um sujeito bem arrogante, hein? Comentei. Não, mas como um completamente tolo, Harry respondeu. Quero dizer, esse cara tem o quê? 42 anos? Isso deve significar que ele tem cerca de 15 anos de prática jurídica em seu currículo. Ele não é um novato, mas é tão cheio de si que nunca lhe ocorre que às vezes você só precisa ficar quieto. Seu truque inteligente de fazê-lo pensar que não estava sendo gravado depois que ele destruiu seu celular funcionou como um encanto. Ele mordeu a isca e derramou tudo o que precisamos saber. Ok, mas posso usar legalmente, já que foi gravado sem o consentimento dele. Eu perguntei. Absolutamente. Esta é sua casa. Você tem o direito de gravar o que quiser aqui, Harry me tranquilizou. Então, não tenho nada com que me preocupar. É isso que você está dizendo? Eu questionei. Não, não é isso que estou dizendo. Precisamos ser extremamente cautelosos. Fiz algumas pesquisas no caminho para cá. Chris foi gentil o suficiente para dirigir e cuidar da comida para a viagem. Acontece que nosso cara, Kramer, é filho do fundador do escritório de advocacia deles. Você sabia disso, certo? Harry explicou, e eu assenti. O que você talvez não saiba é que o pai dele, Marvin Kramer, tinha uma reputação e tanto. Ele não era um grande advogado, mas a maioria dos juízes da área eram seus antigos colegas de faculdade. Conhecer todos pessoalmente tornou fácil para ele ganhar a maioria de seus casos. Infelizmente, seu filho, Derek, seguiu seus passos. É isso que o torna perigoso. Ele tem uma ampla rede de juízes amigáveis, e se ele abrir um processo, obter um julgamento a nosso favor será extremamente desafiador, não importa o quão ilegais sejam suas ações. Uau! Então, você está dizendo que não importa o que eu faça, estou em apuros? Não necessariamente. Vencer será desafiador, mas não impossível. Eu também tenho conexões, sabia? A chave é reunir evidências suficientes para fazer um caso forte contra ele. Eu tenho um plano. Mas você mencionou que os juízes sempre ficarão do lado dele, eu perguntei. A menos que levemos o caso para o tribunal criminal, é isso que vamos almejar. Nossa conversa foi interrompida por uma batida na porta da frente. Uma morena pequena estava esperando na varanda. Olá, Sr. Morrison, ela perguntou. Olá, Laura. Entre, Harry gritou atrás de mim. Kenneth, conheça a Laura Foster. Ela é especialista em computadores da empresa de investigação particular com a qual colaboramos.
Tomei a liberdade de contatá-la depois da nossa ligação mais cedo hoje à noite. Informamos Laura sobre a situação e pedimos que ela revisasse a conversa gravada, particularmente a parte em que Kramer ameaçou enviar material incriminador para meu computador. Laura prestou bastante atenção e então esboçou o plano. Tudo bem, há 2 cenários possíveis. Ou eles vêm aqui durante o dia, provavelmente com a ajuda da sua esposa, sentam-se no seu computador, mudam a data e carregam o conteúdo deles, fazendo parecer que foi feito antes da visita de Kramer. Se isso acontecer, seu sistema de câmera capturará tudo. Apenas garanta que esteja no modo de gravação antes de sair para o trabalho pela manhã. Ela tirou uma caixinha cinza da bolsa. A outra opção é acesso remoto ao seu computador para as travessuras deles. Vou instalar este módulo Upstream do seu modem para gravar qualquer um que tente acessar seu roteador e monitorar o que eles tentam carregar ou baixar. Tire alguns minutos para transferir todos os seus dados e arquivos pessoais ou sensíveis para um pendrive, depois exclua tudo no seu computador. O objetivo é evitar que eles acessem. Eu vou ajudar com isso, só para garantir que você não deixe nenhum dado oculto no computador sem querer, Laura explicou confiantemente. Era evidente que ela era bem versada em sua área. Harry entrou na conversa. Vamos começar. Kenneth, atualmente sua única evidência contra ele por chantagem é uma gravação. Se você tentar entrar com uma ação legal apenas com isso, seu caso pode ser rejeitado rapidamente. A opinião pública não vê a chantagem como um crime muito sério, e os juízes que ele conhece podem apoiá-lo. O cenário ideal seria se Kramer realmente carregasse material ilegal para o seu computador e então o denunciasse à polícia, alegando que ele tem evidências de que você possui conteúdo ilegal. Nesse caso, teríamos uma trilha indicando que tudo isso ocorreu sem a sua presença no computador. Com o aviso prévio que você recebeu de Kramer, que você registrou, teríamos evidências suficientes para construir um caso forte contra ele no tribunal criminal. Seus amigos juízes teriam menos probabilidade de apoiá-lo se ele estivesse envolvido em atividades criminosas, especialmente aquelas relacionadas a materiais ilegais com crianças, e eles se distanciariam dele. Acho isso perturbador e distorcido, comentei. Sim, mas Kramer é igualmente distorcido. Mais uma coisa, você pode se abster de usar seu computador pelos próximos dias? Se Kramer prosseguir com seu plano e denunciá-lo, os inspetores da polícia podem querer verificar os registros do computador para confirmar se alguém acessou os arquivos ilegais após o upload. Se você evitar usá-lo, os registros permanecerão limpos, o que seria mais vantajoso para nós. Além disso, certifique-se de que seu celular não se conecte ao Wi-Fi de sua casa nos próximos dias para evitar que eles usem seu telefone em vez do seu computador. Laura instalou o módulo de vigilância e apagou todas as informações sensíveis, incluindo a papelada da minha empresa, tanto do meu computador quanto do meu celular. O módulo nos encaminhará cópias de todas as solicitações de acesso. Entrarei em contato com Harry e você assim que tivermos algumas informações. Boa sorte, rapazes, Laura nos informou antes de sair. Tudo bem, vamos voltar para assuntos mais práticos, Harry sugeriu. Kenneth, você quer começar o processo de divórcio agora ou prefere esperar até que Daphne retorne para ver se as coisas podem ser resolvidas? Não. Eu quero o divórcio o mais rápido possível. Não posso continuar casada com alguém facilmente influenciável e corrompido por homens autoproclamados poderosos. Sem hesitação, quero sair. Tudo bem então, entro em contato com Claudia Milton amanhã. Ela é especialista em direito de família no meu escritório. Boa, justa e eficiente. Vou pedir para ela entrar em contato com você o mais rápido possível. Você vai gostar dela, Harry me garantiu. Continuamos discutindo os assuntos, e eu forneci a Harry o código de acesso ao meu sistema de gravação para atualizações em tempo real e informações armazenadas na nuvem. Christine e Harry partiram por volta das 23 horas. Tomei um clone de Zolpi e adormeci em meia hora. Às 8h30 do dia seguinte, Claudia Milton me ligou após concluir uma conversa com Harry, que havia detalhado os detalhes da minha situação. Ela solicitou minha presença em seu escritório por 11 porcas. Durante nossa reunião, Claudia expressou simpatia pela minha situação ao saber sobre a reputação questionável de Derek Kramer.
Ela me garantiu que, como eu tinha comprado a casa antes de conhecer Daphne, e o nome dela não estava na escritura, a propriedade continuava sendo minha. Sem filhos no projeto, o processo de divórcio seria direto. Preocupado com minha empresa, perguntei sobre a possibilidade de ser forçado a vendê-la e dividir os lucros. Cláudia convocou Harry para tratar das minhas preocupações, e ele prontamente nos garantiu: não se preocupem. O contrato de casamento estipula claramente que sua empresa é somente sua, e ela não tem direito a ela. Eles podem tentar, mas eu verifiquei 2 vezes, e legalmente, eles não têm fundamento. Concluí a reunião com Cláudia às 12h30, lidando com questões financeiras conforme as instruções. Ela assumiu o controle da situação, me garantindo que tudo estava sob controle, e Daphne receberia os papéis do divórcio em seu escritório na segunda-feira. Mais tarde, troquei meu celular danificado e passei o resto do fim de semana trabalhando no quintal e assistindo minha série de TV favorita. Apesar da minha raiva persistente em relação a Daphne, não consegui compreender totalmente a realidade da situação. Embora eu antecipasse o luto pelo casamento eventualmente, naquele momento, minhas emoções ainda eram muito intensas. A perspectiva de Daphne voltar para casa no domingo surgiu, e eu debati se deveria dormir no quarto de hóspedes ou relegá-la a ele. No final das contas, decidi que era minha casa, e ela tinha me abandonado. Recusando-me a dividir minha cama com ela, mudei todos os seus pertences para o quarto de hóspedes. Subsequentemente, comprei uma nova maçaneta com fechadura e a instalei na porta do meu quarto, mantendo a chave no meu bolso. Ao ouvir o carro do Ashley chegar na noite seguinte, ativei o sistema de vigilância para gravar. Observei Daphne se envolvendo em um beijo francês prolongado com seu chefe antes de sair do carro e acenar enquanto ele ia embora. Eu estava sentado no livro quando ela entrou. Oi, querida, como foi seu fim de semana? Ela perguntou, parecendo ansiosa. Apesar de sua tentativa de esconder, eu pude perceber que ela não estava tão composta quanto projetava. Eu me abstive de reconhecê-la, mantendo meu foco no meu livro. Tudo bem, continue com seu mau humor. Derek estava certo quando mencionou que você agiria dessa forma, sugerindo que você não tem inteligência para entender minhas necessidades ou maturidade para aceitar suas deficiências. Ela subiu as escadas. Quando ela saiu, comecei a contar. 1, 2, 3. Kenneth Morrison, o que está acontecendo? Você colocou uma fechadura no nosso quarto? Correção. No meu quarto, respondi calmamente. Todos os seus pertences estão no quarto de hóspedes. Você vai ficar lá até encontrar um apartamento. Que diabos? Espere até eu contar isso ao Derek. Isso não fazia parte do acordo. Acordo? Que acordo? Não concordei com nenhuma das bobagens do seu parceiro. Ou você fica no quarto de hóspedes ou vai embora. Talvez a esposa de Kramer possa acomodá-lo em sua cama conjugal. Ela olhou para mim, sem dizer uma palavra, invadiu o quarto de hóspedes e bateu à porta. Eu a segui escada acima, gritando pela porta, falando de acordos. O que eu ganharia com isso, a propósito? Nenhuma resposta. Voltei para cima. Depois de 15 minutos, meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto de um número desconhecido. O que é isso que eu ouço, Cook? Você não deixa Daphne entrar no próprio quarto? Achei que tinha explicado as coisas claramente para você. Até alguém como você deveria compreender. Por esta noite, vou ignorar sua crise infantil. Amanhã, você vai preparar o jantar favorito de Daphne e se desculpar por seu comportamento. Se você se comportar o resto da semana, vou permitir que ela tenha intimidade com você no próximo fim de semana. Não cumpra, e você descobrirá que minhas ameaças são genuínas. Siga minhas instruções. Sem perguntas. Claro? Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Essa pessoa beirava a crueldade, a ilusão e a tolice. Eu escolhi não responder, mas tirei uma captura de tela da conversa e enviei para Harry. Harry respondeu 3 minutos depois, dizendo, incrível. Esse cara acha que é o máximo, mas ele é só um idiota de primeira. Mantenha a conversa intacta e não se incomode em responder a ele.
Kramer continuou a enviar mais alguns pedidos de reconhecimento, aos quais permaneci em silêncio. Eventualmente, ele parou de entrar em contato. Não encontrei Daphne novamente naquela noite. Fui para a cama, tranquei a porta e deixei o sistema de gravação ligado. Mandei uma mensagem para um dos meus assistentes, notificando de que chegaria tarde no dia seguinte. Esperei até a manhã seguinte a saída de Daphne, antes de me levantar e me preparar. Fiz meu café da manhã enquanto baixava as gravações do meu sistema para a noite. Daphne não tinha saído do quarto de hóspedes até esta manhã. Ela tinha usado o banheiro de hóspedes para tomar banho e saiu sem tomar café da manhã. Surpreendentemente, ela não tentou nada com meu computador, como eu havia previsto. Uma mensagem de Cláudia Milton apareceu. Oi, Kenneth. Só confirmando que os papéis do divórcio serão entregues no Tencoder esta manhã. Informei Harry também. Tenha um dia o melhor possível, considerando tudo. Antes de ir para a loja, assegurei que meu sistema doméstico ainda estava gravando e configurado para enviar um alerta para meu telefone se ativado. Tive uma reunião 11Z com o arquiteto para discutir as modificações finais para meu cliente atual. Mantive-me ocupado com pequenas tarefas até a reunião. Eu esperava uma ligação de Daphne logo após ser intimada, mas ela nunca veio. Às 10h45, enviei uma mensagem para Harry, expressando minha surpresa com a falta de contato de Daphne. Isso significa que ela falou com Kramer sobre os papéis do divórcio. Eles podem já estar tramando. Vou ligar para Laura. Fique ligado, Harry respondeu. A reunião correu bem, surpreendentemente permitindo que eu permanecesse focado. Passei o resto da tarde fazendo manutenção nas minhas ferramentas e arrumando a loja. Às 15h12, recebi um alerta no meu celular. Mandei uma mensagem para Harry dizendo que o show estava em andamento. Ele respondeu com um polegar para cima. Acessei meu sistema e observei os eventos ao vivo se desenrolando na minha casa. Daphne entrou acompanhada de um homem desconhecido. Eles seguiram para o nosso escritório em casa, onde ativaram meu computador. Os dois mantiveram uma conversa mínima. O homem passou alguns minutos decifrando minha senha, inserindo um pendrive no meu computador e se envolvendo em atividades suspeitas por cerca de 10 minutos. Felizmente, consegui capturar imagens nítidas do rosto dele. Enquanto isso, Daphne foi até o quarto de hóspedes e empacotou seus pertences em sacos de lixo, pois suas malas estavam aparentemente no armário do quarto principal. Assim que o homem concluiu suas tarefas, ele desligou o computador e informou Daphne sobre sua partida. Ela terminou de fazer as malas e saiu do local às 15h56. Harry entrou em contato comigo logo após a gravação ter cessado. Tudo bem, Kenneth, vá para casa e haja normalmente. Suspeito que eles vão envolver a polícia hoje à noite ou amanhã, então esteja preparado para a visita de um inspetor. Obter um mandado de busca leva algumas horas, então antecipe a chegada deles amanhã. Posso ser preso? Eu perguntei. É uma possibilidade. Se acontecer, mantenha silêncio. Não responda a nenhuma pergunta. Já entrei em contato com Stephen Lindsay, um advogado de defesa criminal confiável. Compartilhei todas as informações pertinentes, incluindo as gravações. Ele me garante que esse será o caso mais fácil do ano, Harry garantiu. Forneci a Harry o código para controlar a gravação do meu sistema de alarme em caso de prisão. Depois de mais alguma discussão, concluímos nossa conversa. Eu me senti extremamente ansioso enquanto dirigia para casa. A noite passou sem nenhuma visita da polícia, ligações de Daphne ou mensagens desagradáveis do babaca do Kramer. Fiz um sanduíche e comi enquanto assistia à TV. Embora tentado informar meus pais sobre a situação, decidi esperar até que a tempestade passasse. Explicar sobre a adulteração de sistema de computador e vídeos armazenados na nuvem para minha mãe parecia fútil e provavelmente causaria preocupação desnecessária. No dia seguinte, enquanto eu estava na loja, recebi outra notificação indicando que havia um intruso em minha casa. Seguindo o mesmo procedimento do incidente anterior, imediatamente enviei uma mensagem de texto para Harry e acessei meu sistema de segurança. A polícia havia entrado em minha residência e estava tentando desativar o alarme.
Parecia que eles haviam desligado o sistema com sucesso, pois a comunicação foi perdida. Harry me informou que havia testemunhado os eventos e encaminhou as imagens para Stephen Lindsay. Aproximadamente 1 hora depois que a polícia chegou à minha casa, 2 policiais chegaram à minha loja e me prenderam. Fui algemado e transportado em um carro da polícia. Eles rapidamente me informaram sobre meus direitos e começaram a fazer perguntas, que me recusei a responder. Ao chegar à delegacia, confiscaram meu celular e minha carteira, me colocando em uma cela com 5 outros indivíduos. Houve interação mínima, pois todos estavam focados nos ladrilhos do piso. Depois de cerca de 3 horas, um guarda veio me escoltar até uma sala de reunião onde eu encontraria meu advogado. Que diabos! Exclamei para o guarda. Eu nunca revelei quem é meu advogado. O indivíduo permaneceu em silêncio, deixando-me sozinho na sala. A porta se abriu 10 minutos depois, revelando Derek Kramer com um sorriso triunfante tão largo quanto a Golden Gate Bridge. Ele sentou-se na minha frente sem dizer uma palavra. Mantive contato visual, sem oferecer resposta. Uma vez satisfeito em estabelecer seu domínio e deixar claro que se considerava vitorioso nessa batalha, ele me lançou um olhar triunfante e começou a falar. Agora, você entende a gravidade da situação? Fiquei em silêncio. Eu te fiz uma pergunta, Morrison. Responda, seu inseto insignificante. Mais uma vez, me abstive de responder. Será seu testemunho contra o meu, Morrison. A palavra de um carpinteiro contra a de um dos advogados mais proeminentes da cidade. Você consegue adivinhar o resultado? Ele perguntou, com seu sorriso perpétuo no lugar. Ele se levantou do assento. Tudo bem. Parece que você precisa de um tempo para pensar sobre o que compartilhei com você. Vamos nos reunir amanhã de manhã para mais discussões. Talvez passar uma noite nesta cela comunal com seus amigos ajude você a ganhar alguma clareza, ele declarou antes de sair da sala. Fui escoltado de volta para a cela onde agora havia apenas 4 outros indivíduos. Mais tarde naquela tarde, outra pessoa veio me ver. Fui levado de volta para a mesma sala de reunião, onde um homem alto e loiro me esperava com uma expressão severa, um comportamento de não mexa comigo. Ele se levantou quando entrei. Boa tarde, Kenneth. Prazer em conhecê-lo. Sou Stephen Lindsay. Sinta-se à vontade para me chamar de Stephen. Harry me contatou mais cedo hoje, expressando dificuldade em falar com você. Dadas as circunstâncias, suspeitamos que você poderia ter sido preso e trazido para cá. Prossegui contando todos os eventos da tarde, incluindo a visita perturbadora de Derek Kramer. O queixo de Stephen caiu visivelmente, embora ele permanecesse em silêncio. Tudo bem. Você vai comparecer perante um juiz amanhã de manhã. Espere uma fiança substancial, mas não se preocupe. Harry vai cuidar disso. Sei que será uma noite difícil, mas continue forte. Harry e eu estamos aqui para apoiá-lo. Enquanto isso, continue se recusando a responder às perguntas deles. Eu oficialmente assumi seu caso, e vou garantir que Kramer não o incomode novamente. No dia seguinte, enfrentei o juiz sob acusações de posse de materiais ilegais com crianças, mantendo minha alegação de inocência. A fiança foi fixada em $25.000, e fui liberado mais tarde naquela tarde. Embora eu não pudesse sair dos limites da cidade ou contatar minha futura ex-esposa, Derek Kramer, ou qualquer pessoa do escritório deles, fui autorizado a trabalhar na minha loja. Meu celular e minha carteira foram devolvidos a mim, e Stephen me levou para um almoço tardio, onde continuamos nossa conversa. Abstive-me de divulgar muitas informações na delegacia de polícia ontem, devido a preocupações com confidencialidade. No entanto, depois de fazer algumas ligações e conduzir pesquisas, descobri muitas informações intrigantes sobre Derek Kramer. Permita-me fornecer alguns detalhes tranquilizadores. Primeiro, o processo de obtenção de um mandado de busca leva algumas horas, e somente depois eles podem revisar o material descoberto e garantir um mandado de prisão. No seu caso, você foi trazido antes que eles completassem a busca em sua casa. Em segundo lugar, apesar das restrições à sua capacidade de entrar em contato comigo ou com Harry, Derek Kramer foi autorizado a vê-lo.
Essas circunstâncias sugerem fortemente que toda a situação foi orquestrada, o que é inquestionavelmente ilegal. Mas Harry mencionou que Kramer tem influência sobre muitos juízes, eu apontei. Nem todos eles, ele respondeu com uma piscadela. Você não pode construir tantas amizades sem inevitavelmente fazer alguns inimigos. Não tenho ideia do que vou encontrar em casa. Espero que minha esposa e seu parceiro conivente não tenham levado tudo. Não se preocupe com isso. Harry foi até sua casa logo depois que a polícia saiu, rearmou o sistema e o colocou para gravar novamente. Ninguém apareceu. Voltei à loja para pegar meu carro e depois fui para casa para um merecido e necessário banho. O arquiteto deixou uma mensagem confirmando que o plano atualizado havia recebido a aprovação do cliente. Este foi um desenvolvimento positivo, pois significava que eu poderia voltar ao trabalho no dia seguinte e distrair minha mente. Ao chegar em casa, descobri uma cena caótica. Cada centímetro havia sido revistado. Além do computador manipulado, eu sabia que eles não encontrariam nada incriminador. Enquanto eu arrumava, não consegui evitar derramar lágrimas pela primeira vez. Há apenas uma semana, eu era um homem contente no que eu acreditava ser um casamento sólido. Agora, eu era suspeito de um crime, enfrentando divórcio e manipulado pelo chefe da minha esposa. O que eu tinha feito para merecer isso? Pelo menos não havia repórteres me incomodando. Eles provavelmente estavam preocupados com o buraco inexplicável multibilionário recém-descoberto nas finanças públicas para se importarem com alguém como Kenneth. Perto da conclusão da semana subsequente, Stephen finalmente me procurou com uma revelação significativa. Todas as acusações contra mim foram retiradas. Parecia que o inspetor designado, um indivíduo formidável particularmente sensível a questões de chantagem, não era alguém com quem se brincar. Aparentemente não influenciado pela manobra de Kramer, o inspetor prontamente garantiu o registro de acusações contra Derek Kramer por chantagem, fabricação de evidências e posse de materiais ilegais com crianças. Daphne, por outro lado, enfrentaria acusações de conspiração relacionadas a esses crimes. Logo após minha conversa com Stephen, Harry me ligou, me convidando para jantar naquela noite. Enquanto estava a caminho da casa de Harry, Claudia Milton, minha advogada de direito da família, entrou em contato comigo. Kenneth, o advogado de Daphne, me ligou esta tarde e comunicou sua prontidão para assinar os papéis do divórcio sem alterações, com uma condição. Ela insiste em uma reunião privada de 1 hora com você, sugerindo que poderia acontecer no meu escritório. Embora ver Daphne fosse a última coisa que eu desejasse, raciocinei que a reunião poderia agilizar os procedimentos de divórcio, tornando-se um investimento de tempo que valeria a pena. Instruí Cláudia a prosseguir, concordando em encontrar Daphne. A noite passada com Harry e Christine foi um descanso bem-vindo, o primeiro verdadeiramente relaxante em 2 semanas. Christine preparou uma refeição deliciosa de camarão com cocô e arroz. Isso me deixou em paz quando voltei para casa. O encontro com Daphne estava marcado para a quarta-feira seguinte, e apesar de ser a vítima da trama equivocada, não consegui me livrar do nervosismo. Ao chegar, fui direcionado ao escritório de Cláudia, onde ela me aconselhou. Kenneth, não tenho certeza sobre as intenções dela, mas devo alertá-lo. Há acusações criminais pendentes contra ela. Não forneça nenhuma munição, evite dizer qualquer coisa que possa ser usada contra você no tribunal. Não podemos revistá-la em busca de dispositivos de gravação, então esteja ciente de que ela pode estar gravando você. Ok, obrigado pelo aviso, respondi. Fui conduzido a uma pequena sala de reunião privada onde Daphne já estava sentada. Eu esperava encontrar a mesma Daphne rancorosa e arrogante que eu tinha conhecido nas semanas anteriores. No entanto, a Daphne diante de mim parecia ser um indivíduo despedaçado. Apesar de sentir uma onda de compaixão, a lembrança vívida de sua interação questionável com Kramer antes de sua escapada de fim de semana rapidamente dissipou quaisquer sentimentos positivos que eu pudesse ter nutrido. Obrigado por concordar em nos encontrar, Kenneth. O que você poderia ter a me dizer, Daphne, depois de tudo que fez? As lágrimas dela começaram a rolar. Kenneth, estou tão envergonhada das minhas ações com você. Você é um marido incrível que não merecia nada disso. Eu estava completamente enredado pela influência de Derek Kramer.
Quando soube que as acusações contra você foram retiradas, e que ele e eu poderíamos enfrentar acusações, isso me tirou daquele feitiço. Mal consigo me encarar no espelho, e tudo pelo encontro mais lamentável. Pelos próximos 30 minutos, ela continuou a autorrefletir, oferecendo uma análise improvisada de seu próprio comportamento. Ela não me sondou para obter informações ou fez perguntas. Eu entendo que acabou entre nós, Kenneth. Se eu estivesse na sua posição, faria o mesmo e pediria o divórcio. Não te culpo por terminar as coisas. Quero que saiba que pedi demissão do meu emprego. Deixei claro para Derek Kramer que nunca mais quero falar com ele. Voltei para a casa dos meus pais e confessei tudo. Eles estão furiosos comigo. Digamos que a atmosfera em casa é tudo, menos calorosa e acolhedora. Olhei para ela em silêncio. Honestamente, não havia uma resposta inteligente para tudo isso. Ela havia criado sua própria situação, e agora tinha que encarar as consequências. Os próximos meses, e talvez até anos, serão desafiadores para mim, Kenneth. Estou incerto sobre o que a vida tem reservado para mim. Minha única esperança é que, eventualmente, depois que tudo se acalmar, possamos ter a chance de ser amigos. Essa é uma perspectiva distante, Daphne. Muito distante. Veremos quando chegarmos lá. Boa sorte. Levantei-me e saí da sala. Uma parte de mim ainda tinha afeição por ela, mas uma reconciliação estava fora de questão. Apesar do meu desejo inicial de vingança, as circunstâncias já a tinham transformado em uma pessoa miserável. Ela tinha aprendido uma lição, e não havia necessidade de mais retribuição. Daphne garantiu um acordo judicial cooperando totalmente com as autoridades contra Derek Kramer, o que a levou a se mudar para outra cidade. Perdi contato com ela depois disso. Quando as acusações contra Kramer se tornaram públicas, 2 outros homens se apresentaram, registrando uma queixa contra ele por chantagem. Kramer recebeu uma sentença de 12 anos de prisão. Como a polícia possuía gravações de todas as minhas interações com ele, meu testemunho não era necessário. Após a condenação de Kramer, iniciei um processo civil contra ele e o que restava de sua empresa, garantindo um acordo de $2 milhões, com uma parcela significativa indo para Harry. Apesar de fingir indignação, fiquei feliz em recompensar Harry por sua assistência inestimável. Minha empresa está prosperando, e estou nos estágios finais de aquisição de um fabricante de portas especializado, aprimorando nossas operações. Com 6 funcionários que parecem uma segunda família, estou contente. Harry e Christine me convidaram para um churrasco alguns dias depois que meu divórcio foi finalizado. Foi lá que conheci a irmã mais nova de Christine, Kate, e nos demos bem imediatamente. Estamos namorando há algumas semanas e veremos aonde a vida nos levará. Várias semanas após resolver o caso civil contra CBH e Kramer, visitei Kramer na prisão. Instruindo o guarda para garantir que Kramer ficasse para nossa conversa, eu sorri quando ele entrou, abrindo com uma provocação: "O que você quer, corno?" Kramer tentou sair ao me ver, mas o guarda insistiu que ele se sentasse e ouvisse. Ignorando seus insultos, eu casualmente comentei: atacando preventivamente? Interessante. Ouvi dizer que sua esposa Jéssica pediu o divórcio. Talvez eu devesse convidá-la para jantar e oferecer a ela uma noite memorável. Enfurecido, Kramer respondeu: "Seu bastardo. Se você fizer cortando eu sorri. Não desperdice seu cuspe patético, babaca. Eu já fiz isso. A tatuagem de beija-flor na coxa esquerda superior dela é bem linda, não é, corno?" Ele ficou vermelho, parecendo uma beterraba. Mais uma vez, ele estava prestes a fazer ameaças. No entanto, no momento final, ele percebeu que tal abordagem não ajudaria sua causa. De qualquer forma, não estou aqui hoje para discutir Jéssica. Só queria te informar que você é um idiota. Um idiota que precisa de lembretes ocasionais de sua própria tolice. Considere isto. Ameaçar um homem em sua própria casa e delinear antecipadamente as consequências se ele não cumprir com suas exigências absurdas não é exatamente uma demonstração de inteligência, é? Até um carpinteiro reconheceria isso. Digamos que, nesta ocasião, você é o único deixado na poeira.
Eu caí na gargalhada enquanto ele fervia de raiva. Ah, e não foi você quem afirmou que possuir certos materiais era ilegal para um homem simples como eu, mas perfeitamente aceitável para uma figura poderosa como você? Seu poder realmente me surpreende. Estou impressionado com sua grandeza. Talvez seja um macacão. Ele combina muito bem com você. Kramer ficou tão furioso que parecia à beira de um colapso neurológico. Antes de partir, tenho algo que tanto Jéssica quanto Daphne acreditavam que você poderia achar esclarecedor um dia. Mencionei entregar a ele uma folha de papel dobrada. Ele a desdobrou e a examinou por alguns segundos. Que diabos é isso? Ele perguntou. Caso em questão, eu ri. Esta é uma representação da genitália feminina comumente chamada de xoxota. Eu apontei para um ponto específico no desenho. Eles queriam que você soubesse que o ponto de excitação é aqui.